Estamos aqui em Biguaçu. A maioria das reuniões de Santa Catarina na região central são feitas aqui na casa da Ita e do Luiz. E hoje, como eclésia modelo orgânica, eu resolvi gravar com eles na reunião um tema muito importante que poderia gravar no programa Evangelho, mas preferi, com a anuência de todos, falar sobre as revelações sobre o paraíso, milênio e o jardim do Éden, conforme vocês estão vendo aí. O que eu estou falando aqui em vídeo está transcrito no portal ecleorgânica.com para você acompanhar em texto ou imprimir. Essa revelação valedora, acompanhem lá, veio a partir de um pensamento e estudo que há muitos anos venho vaticinando. Algumas pessoas tiveram essa mesma visão. Eu tenho também perscrutado a teoria do Bartel. Já viram o filme Fim da Colheita? Um dos que tiveram essa visão, quando falo visão e revelação, é bom dizer que não é visão e revelação místicas. O Bartel, ele teve esse início de entendimento ainda na fase embrionária e a gente avançou como, por exemplo, Oséias 6:2, que já vamos falar. O dom é isso. De repente você está quase dormindo na cama, que foi o que aconteceu comigo, quase pegando no sono e começou a me vir esses pensamentos que eu escrevi tudo aí, ó. E eu pensei, eu levanto para escrever ou eu consigo guardar e amanhã escrevo? Pensei, amanhã escrevo. Corria um risco de esquecer, mas no outro dia veio tudo que eu pensei de noite. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Já em Gênesis 2:1 e 2, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus, adventistas, judeus ortodoxos, havendo Deus acabado, que dia? No dia sétimo. Ele trabalhou um pouquinho ainda no dia sétimo. A obra que fizera, descansou, após ter trabalhado no dia sétimo, de toda a sua obra que tinha feito. Se o Todo-Poderoso poderia fazer o mundo em poucos segundos, não poderia? Ou em milhões de anos? Por que teve o cuidado de tipologizar o seu plano cabal de criação e salvação do homem? Como tudo na Bíblia quase tudo é alegoria. Obviamente porque ele estava nos dizendo algo. Em tudo na sua criação e obra, ele quer nos dizer algo. Ele está nos dizendo que o mundo terá uma semana, 7.000 anos, sendo que os últimos 1.000 anos será ele mesmo quem governará. Lembram daquela pedra lançada sem auxílio de mãos? Do livro de Daniel, que destruiu os governos humanos e a estátua de Nabucodonosor? Ele será o próprio Shabá, ele é o nosso descanso, e ele governará o Shabá perfeito, o sábado perfeito, de um paraíso na terra. Foi nesse momento que, deitado antes de dormir, veio claramente em meu coração. Dá para a gente ler junto aquilo ali, ó, que está em azul? 1, 2, 3. Assim como tudo começou, terminará. Alguém já tinha parado para pensar sobre isso? São muitas tipologias, livro de Gênesis, Moisés. São muitas tipologias, livro de Apocalipse, João. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, um plano cabal, de domingo a sábado. Nunca vocês pararam para pensar
Isso eu nunca parei. Só antes de dormir. E depois registrei. Assim como tudo começou, terminará. Ora, isso é algo que eu já sabia. Quem não sabe que o paraíso será como o jardim do Éden? Sabemos. Mas nunca da forma tão profunda e minuciosa que me emocionou. Para começar, veja no gráfico abaixo como se darão as revelações. Eu fiz esse gráfico aí, baixa um pouquinho para mim, por favor, Jader. Pode baixar mais, aí. Voltando do 4º capítulo de Gênesis, está vendo ali, ó? Gênesis. Voltando do 4º capítulo até o 1º. Veja a flechinha azul indo para a esquerda. Avançando do 1º capítulo até o 22º, no caso do Apocalipse, indo para a direita. Flechinha laranja. Então nós vamos fazer o caminho inverso. Geralmente você estuda de forma crescente. Nós vamos estudar hoje de forma decrescente. Como vocês já sabem, Oséias 6:2 diz: depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. 2 dias se cumpre em 2029 a 2033, por conta daquele erro de 4 anos do calendário gregoriano. Para quem não conhece esse estudo, tem vários vídeos sobre isso, um deles está ali na transcrição. E o 3º dia se cumpre no início do milênio, na volta ao jardim do Éden. O plano inicial, preste atenção, interrompido temporariamente por 6 dias, para só então dar descanso aos vencedores deste mundo. Vou repetir, o plano inicial, Jardim do Éden, interrompido apenas temporariamente por 6 dias. Salmo 90, inspirado, Davi disse: 1000 anos é como um, e um dia como? Durante 6.000 anos, o Jardim do Éden está preservado por espadas chamejantes. Aquelas espadas e aqueles querubins significam que ele está guardado para alguém usar aquele jardim no momento. Entenderam? Abel foi pastor de ovelhas, tipificando Jesus Cristo. E Caim foi lavrador da terra, tipificando Israel. Caim não é a genealogia necessariamente de Jesus, mas de Sete. Mas o que eu estou falando é que Caim, em seu aspecto primário, significa, tipologiza Israel. Quem assistiu o vídeo do Jardim do Éden essa semana? Levante a sua mãozinha, por favor, só para eu fazer uma pesquisa. Veja a perfeição. Se você vai estudar teologia sistemática, você vê tipos, antítipos e sínteses. Qualquer teólogo estuda isso. A alegoria é o que mais tem na Bíblia. Paulo falou em alegoria, filosofia estuda alegoria, metáfora e tal. Mas eu nunca vi alguém dizer que Abel e Caim representam isso. Caim eu já vi. Tem estudos de alguns poucos irmãos do século XVIII que diziam isso que eu falo, que Caim representa Israel. Agora, a ligação do sacrifício de Abel e de Caim como Jesus e Israel, eu nunca vi. E vocês vão ver o quanto que isso se encaixa. Querem ver? Vamos lá. E Abel, as ovelhas, e da sua gordura, olha só. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Em azul sempre o que eu escrevo. O Criador, por sua presciência, fez tudo planejado. Sabendo ele que deveria vir à terra, como diz o livro História da Criação, e morrer por sua própria criação. E sua oferta seria perfeita, mas as oblações de Israel
não seriam perfeitas como trata Paulo, por exemplo, aos Hebreus. E de fato, Israel passou 1570 anos oferecendo sacrifícios imperfeitos. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim com inveja contra o seu irmão Abel e o matou. Ora, meus irmãos, quem é que matou o nosso Salvador? Qual é a cidade que representa o seu povo e que é chamada de Babilônia no Velho Testamento por Jeremias? Qual é a cidade que é a mãe das prostituições da terra, se não é Jerusalém? Não foram eles que mataram os profetas? Os discípulos, os mártires, todos, inclusive nosso Messias? Vê, Caim já representava que Israel mataria Jesus. Para saber sobre a marca de Caim, vocês devem ter visto o vídeo sobre Caim na quarta-feira. Quem viu esse vídeo? As revelações até aqui estão em Gênesis 4, do 1 ao 26. Vamos começar do 4 então? Depois de entender Abel e Caim. Gênesis 3, 23 e 24, antes do 4 propriamente dito, tem mais um texto importante. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Como falei no vídeo sobre o jardim do Éden, neste link, o Criador chamará os salvos novamente ao jardim, que alcançará toda a terra. Dessa vez não mais numa região central com Idequel e Tigre, 2 rios. Os querubins não precisam mais proteger, nem tampouco a espada chamejante, pois o caminho da árvore da vida está aberto. Ouça, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito a... A árvore da vida estava lá, foi construída e colocada lá, tipológica ou fisicamente, lá. E os querubins e a espada chamejante guardam o jardim e a árvore da vida até hoje. Por quê? Porque quem é que vai se alimentar dela? Viu? Está guardadinha para todos vocês desde Adão e Eva. Olha lá. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, no meio da sua praça. E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Agora Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore que está no meio do... O jardim do Éden é o próprio? O jardim do Éden é o próprio? No milênio. Lindo, hein? Estévia. Desce, por favor, Jader. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Eu escrevo: os zombadores e distraídos ficarão de fora da arca quando vier o grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse 3:17. Como dizes, sistema religioso, ricos somos, temos riquezas, não temos falta de nada, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego. E o principal, nu. Mas os salvos ouvem o conselho. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Apocalipse 16:15. E guarda as suas vestes, roupas, para que não ande
e não se vejam as suas. Será coincidência que o Apocalipse termina como Gênesis? Falando das mesmas coisas, árvore da vida, nudez. Gênesis 3:19 ao 16, porque estamos sempre decrescendo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás, espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora para os salvos, o jardim do Éden será descanso. Apocalipse 21:4, escute. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O mesmo Deus que disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Diga dor. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Olha só que coisa. Já as primeiras coisas, o Gênesis, o Bereshit, lá no início, o princípio, as primeiras coisas são. Como ensinei no estudo sobre o jardim, comer é o mesmo que aceitar. E o fruto é o orgulho. A tríade do sistema ter, ser e poder, usadas pela primeira vez com Adão e Eva. O diabo já estava usando ter, ser e poder lá atrás, 6.000 anos. Usadas ao decorrer da história humana com vários homens. E com o próprio Criador em carne em Mateus 4, Lucas 4, quando ele foi levado ao pico, ao ponto mais alto. Satanás tentou Jesus com ter, ser e poder. Satanás tentou Adão e Eva com ter, ser e poder. E digo mais, no final vocês vão ver hoje, que Satanás vai voltar no milênio para tentar nós, os salvos, adivinha com o quê? Ele só sabe pregar isso. Só que dessa vez já cansou a pregação dele. Um pouco antes da volta do jardim do Éden, sobre toda a terra, a antiga serpente volta a atormentar com a terça parte dos seus anjos, conforme Apocalipse 12, o estudo sobre aliens e zumbis. Quem assistiu o vídeo sobre zumbis? Eu queria. Quem nunca tinha imaginado que zumbi vai acontecer de verdade? Apocalipse 9:6. Zumbi. Eles procurarão a morte, e a morte fugirá deles. Depois, agora sim, na volta do jardim do Éden, sobre a terra, a antiga serpente volta pela última vez a atormentar. Vocês estão entendendo? Eu coloquei grifado lá, ó. Um pouco. Tem que fazer igual o sistema. Repete comigo. Um pouco. O professor faz isso, é didática. Um pouco. Aí depois eu sublinhei embaixo em azul. Um pouco antes, ele vai tentar, mas ele vai descer com a terça parte dos anjos, que eles vão pensar que são aliens, zumbis, e vai se cumprir Apocalipse 9:6 e vai se cumprir Apocalipse 12. Mas depois, agora sim, no milênio, no paraíso, jardim do Éden, sobre toda a terra, a antiga serpente volta de novo, ou seja, hoje que nós estamos aqui, de hoje até o fim de tudo, e o novo começo, a serpente vai voltar ainda quantas vezes? Está entendendo? A serpente ainda vai voltar 2 vezes. Na volta do jardim do Éden sobre a terra, toda a antiga serpente vem pela última vez a atormentar, mas desta vez quem? Os salvos. Vem Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Olha só, olha o sermão. Comereis de toda a árvore do jardim, não é assim que Deus disse, mulher? Aí a mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu aceitei, comi. Novamente, ela volta ao jardim, agora no milênio, para tentar o homem,
colocando-o no ponto mais alto. A sua velha estratégia já conhecida. E aqueles que uma vez venceram o mundo, quem são esses? Vocês que vencerem o mundo? Olha só que privilégio nós vamos ter. Já em descanso no final do governo do verdadeiro Messias e único Deus, no final do milênio, nós venceremos ele de uma vez por todas, assim como Jesus o venceu. Jesus venceu ele em Mateus 4? Vinha Satanás, está escrito. E Jesus respondia, refutando, está também escrito. Nós agora, os vencedores, vamos esmagá-lo. Nós vamos vencer ele de uma vez por todas, no milênio. Apocalipse 27 ao 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram. Dá para vocês falarem comigo, por favor, e para o bem de vocês? Subiram. Vai. Sobre a largura da terra e o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Preste atenção nas palavras que vocês leram. Veja, a antiga serpente vai tentar cercar Jerusalém mais uma vez. Por quê? Porque já teve o Armagedon. E agora, depois de 1000 anos, passou o Armagedon, final da grande tribulação, terceira ou quarta guerra mundial. Novamente, no final do milênio, ele volta a tentar cercar Jerusalém. Só que desta vez com quem? Com os salvos. Quem é que ele está tentando? Nós. O número de salvos, como a areia do mar, será tentado a se juntar em batalha contra Jesus no centro da terra. Veja o plural que vocês leram. Subiram, cercaram, os devorou. É plural. O diabo não está sozinho. Existirão pessoas com ele e ou demônios. A Bíblia não deixa claro, mas dá a entender que se não forem os demônios, ou mesmo que sejam, muitos salvos ainda serão enganados no milênio pelo diabo, assim como enganou Adão e Eva. Eles vão cair no terceiro poder de novo. Depois de tudo. Depois de salvos. Depois de um governo de 1000 anos de paz. Com Jesus no centro da terra. Um governo de justiça e equidade. Você vê como a serpente é a serpente. Por certo, já até imagino. Aqueles que foram salvos, mas que não fizeram o curso desmistificando. É sério. É sério. Não fizeram o curso desmistificando. Vão estar no milênio. Vendo Jesus. Usufruindo de tudo isso. Só que aí o diabo, o que você acha que o diabo vai usar como cartada final? O que vocês pensam? Vocês vão ficar com ele? O que ele disse na sua palavra? Eu vou contar para vocês toda a verdade. E aí? Aqueles que acreditam em privilegismos, que Deus interfere, que são filhos especiais, vão ficar chocados. Eu não sou especial? Não sou privilegiado? Provavelmente são esses, se a Escritura não deixa claro, mas veja lá, eu vou ler de novo. Sobe um pouquinho. Acabou os 1000 anos e sairá enganar quem? As nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome são como a areia do mar.
para as ajuntarem, olha a ousadia, e subiram, depois que ele tentou, sobre a largura da terra, e cercaram, muita gente, o arraial dos santos, quer dizer, onde estarão morando os santos, e a cidade amada, o centro onde Jesus vai governar, Jerusalém, no milênio. E de Deus desceu fogo e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado, aí sim, onde já estão a besta e o falso profeta. Por quê? Porque a besta e o falso profeta foram lançados lá atrás, no batismo com fogo, quando Jesus desce agora e assopra e destrói a besta, o falso profeta, e os lança, junto com os ímpios, que esse é o batismo com fogo. Aonde? No fogo? Que não é fogo, mas num tormento de consciência, como que de um fogo. Essas pessoas serão lançadas nisso, serão aniquiladas, mortas e jogadas nesse tormento. Vê. Deus vai mandar fogo do céu e vai destruir ele e os que estiverem com ele. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Eu torço sinceramente, a Bíblia não fala nada a respeito, que esse sejam os demônios e que ninguém seja enganado. Mas há uma dubiedade clara aqui. Porque quem é que foi enganado no jardim? Adão e Eva. E quem é que ele vai vir enganar? Os salvos. Esse é o triunfo dele, é a última jogada dele, ele sabe, está escrito. Não é? Será possível que no milênio existirão pessoas sendo enganadas por terceiro poder de novo? Mesmo num corpo de glória? Todos os salvos o vencerão. Ele pode se transformar em serpente. Quem assistiu o vídeo sobre o jardim sabe o que eu estou falando. Pode fazer seus encantos. O melhor sermão místico ou mítico, com gritos de está escrito, citações diversas da história. E antes de eu continuar falando na vírgula, eu queria falar o seguinte. Prestem atenção. Imagina vocês o quanto que é fácil uma incitação, um mexerico, uma fofoca, uma calúnia, destruir a reputação de uma pessoa ou jogar alguém contra outra pessoa. É ou não é? Acã e sua família fizeram isso sempre contra Josué e conseguiram muitos seguidores. Corá, Abirão e Datã fizeram isso contra Moisés e conseguiram muitos seguidores. Contra Paulo, tinha um exército de pessoas que ele chamava de demônios, que não acreditavam que ele era apóstolo, que diziam que ele era infiltrado e até hoje falam. Falsos irmãos que se intrometeram em nosso meio para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, ele dizia, desabafando. Estão entendendo? É tão fácil alguém ligar para você ou no WhatsApp e dizer o Aquel está aqui, ó. Eu vou te dizer uma coisa que ninguém sabe sobre ele. E você? O quê? Imagina o que Satanás fará com todos os salvos a respeito de Deus. É isso que ele fez com Eva. O Criador, ele colocou essa árvore porque ele quer que você não tenha capacidade cerebral como ele. Ele usa 100% do cérebro. Você só usa 10%. Isso é justo? Você considera isso justo? Ele quer te manipular. Ele quer te alienar. Você é um manequim na mão dele. Ele planejou tudo isso. Ele me criou. Ele criou a mim, Satanás. Ele criou o mal para te tentar. Isso é justo? Ele sabia que Caim mataria Abel. Isso é justo? Tem gente que vai baquear. Que é o que eles fazem hoje, o pessoal do miticismo. Quem viu essa semana que eu tenho dito que agora existe misticismo e miticismo? Vão cair lá. Gente, é muito fácil, a pregação do diabo vai derrubar muita gente, como derruba hoje. Hoje já vem um bando de doido na internet dizendo que Jeová é Satanás e já caíram.
Tem milhões de pessoas acreditando que o Deus do Velho Testamento é mau, porque matou crianças. Eles já caíram. Imagina a pregação do diabo nos ares, se apresentando diante de todos nós. Lembra quando ele falou com Deus sobre Jó? Ele vai fazer isso diante de todos nós. Ele vai questionar Jesus diante de todos nós. E todos vão ouvir, e todos vão ver. E de que lado você vai estar? Entendeu? Duríssimo. Essa é a última guerra renhida, travada entre bem e mal. É a última. Para frente. Tentando colocar nós contra o nosso próprio Criador mais uma vez. Mas ele fracassará, porque será esmagado por milhões e milhões de salvos no reino de nosso Senhor e Salvador, Yahshua. Nós destruiremos Satã, o fogo descerá do céu. Mas eu tenho certeza que vocês não vão cometer o erro de Eva. Adão e Eva comeram, mas nós esmagaremos a serpente para glorificar o nosso único Rei e Criador, nossa verdadeira estrela. Gênesis 2:7 encontramos: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Escute, agora nós vamos receber um novo corpo, não de nitrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio e outras pequenas porções de 17 elementos, como eu falei no vídeo sobre Caim e Jardim do Éden. O Altíssimo transformará o nosso corpo de humilhação, olha só, Filipenses 3:21, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Isaías 35, do 4 ao 6. O Criador eterno vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Vocês entenderam que no milênio não vai ter mais doença? Mas Satanás vai estar lá com o sermão dele dizendo: quem que criou a doença? Sabe o que diz em Isaías? E Jó também: eu sou o Senhor que faço a chaga e que curo a chaga. Satanás vai usar tudo isso contra vocês. E de que lado vocês estarão? Evidentemente que do bem, não é? Gênesis 2, 1 ao 25. Vamos junto? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia sobre a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. E ali há o bodélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cush, e o nome do terceiro rio é Tigre, e este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no meio do jardim para o lavrar e o guardar. Na volta do Éden agora, no milênio, nós teremos Isaías 40, versículo 4, escute: todo vale será levantado, e será abatido todo monte, todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso, aplanado. Miqueias 1, 3 e 4, porque eis que o Senhor está a sair do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam por um declive. Você está vendo? Será feito um novo céu, uma nova terra. Apocalipse 6,14, e o céu recolheu-se como um livro que se enrola,
e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Apocalipse 16, 20. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Zacarias 14, 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E a criação toda volta a ser o que era no Éden. Veja, Gênesis 1, 28 dizia: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E agora? Isaías 11, 6 a 8. Olha o que ele fará com a sua criação, com os animais. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco. E Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão. O leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Enfim, no milênio, apenas no milênio, a serpente não tem mais Satanás para prefigurar. E como ela não é mais figura, tipo, metáfora, alegoria de Satanás, porque Satanás está onde, gente? Gênesis 1, 26 e 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Quem não sabe o que é imagem e semelhança, eu falei no vídeo do Jardim do Éden. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Agora, em corpo de carne. Porque ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha só. Vamos ler o que está em azul? Seremos semelhantes a Ele. Que lindo. Porque assim como é o... Olha que corpo nós teremos. Gênesis 1, 14 ao 18. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Agora leia comigo. E nela não vi templo. Apocalipse 21. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Como tudo começou, termina. Alunos, como tudo começou, termina. Coisa feia quem está assistindo ver vocês assim. Gênesis 1, 3 ao 5. E disse o Criador: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Apocalipse 21, 22 ao 27. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá mais noite, gente. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, no livro dos dizimistas, livro da vida do
Cordeiro. Na membresia do? É que não. Livro da vida do? Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Apocalipse 22, 1. Em contraposto a Gênesis 1, 2. Olha o paralelo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Mas agora, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Gênesis 3, 8 ao 10. E ouviram a voz do Senhor Deus. Presta atenção. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, por volta do meio-dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás, Adão? O que Adão respondeu? Leia comigo. Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. Mas agora, na volta do jardim do Éden, nós não vamos mais ouvir a sua voz ao meio-dia. Nós não vamos mais ouvir a sua voz e temer. Porque agora, Apocalipse 22, 3 e 4, leia comigo. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu. Agora a gente não vai só ouvir, a gente vai ver o seu. Encerramos as revelações como tudo começou. Como que começa o Gênesis? O Bereshit 1:1. No princípio, Gênesis, criou Deus o céu e a terra. E tudo terminará no Apocalipse 21, do 1 ao 5, 1 e 5, que diz: e vi um novo céu e uma nova, porque já o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não. E o que estava sentado sobre o trono disse, leia comigo bem alto, para todo mundo ouvir em casa: eis que faço novas todas as coisas. De novo. Eis que faço novas todas as coisas. Lindo, né? Agora vocês vão virar pentecostal com uma salva de palmas. É lindo. Não merece salva de palmas? Lindo.